Os tanques de Putin enfrentaram um dos piores desastres desta guerra. A Ucrânia, com inteligência e precisão, desmantelou uma ameaça brutal que poderia ter mudado os rumos do conflito. Putin havia montado uma contraofensiva com mais de 50 mil tropas, incluindo 10 mil norte-coreanos e tanques, prontas para esmagar a resistência ucraniana e retomar a região de Kursk, invadida pela Ucrânia. Putin acreditava que a vitória estava garantida, que seus tanques imparáveis esmagariam a resistência ucraniana, mas a Ucrânia estava um passo à frente e conduziu a Rússia para uma armadilha devastadora que dizimou os tanques russos. A poderosa contraofensiva da Rússia foi um desastre total. Mas então, como a Ucrânia conseguiu isso? E por que Putin continua caindo nos mesmos truques? Neste vídeo, vamos mostrar de forma detalhada como a Ucrânia enganou a Rússia novamente, as perdas massivas que as forças de Putin sofreram e o que isso significa para o futuro de Kursk. Russian invasion of Ukraine. Sejam bem-vindos ao Agenda Militar. Vamos começar pelas armadilhas. Enquanto a Ucrânia esteja focada em estabelecer um ponto de apoio em grande parte da invasão de Kursk, a Rússia tem tentado criar uma posição para si mesma no lado leste do rio Snagost. O objetivo, é claro, destruir a cabeça de ponte da Ucrânia em Kursk, eliminando a rota de suprimentos para as tropas ucranianas que estão estacionadas no norte da região. E a Rússia tem tido algum sucesso com essa abordagem. A Ucrânia se retirou de posições fortificadas na floresta Olivsky de Kursk, com os soldados voltando para Mieloloknaya. Eles também se retiraram de Dereino, que fica logo depois do rio Snagost. Mas a Rússia queria mais. A força de Putin pretendem capturar todos os assentamentos que puderem ao longo do rio. Até agora, a Rússia não teve sucesso, pois o rio Snagosk serve como uma barreira natural. Foi por isso que a Ucrânia fortificou essa área. Do outro lado do rio, soldados ucranianos ocupam posições altas, podendo ver as forças russas se aproximando. Isso permite que eles se movam e retirem tropas rapidamente quando necessário. Com isso, a Rússia ficou praticamente parada ao redor do rio. Então, Putin decidiu mudar a estratégia. Em vez de continuar tentando atacar as fortificações no rio, ele enviou mais tropas para tentar quebrar as defesas ao norte, em Tolstoy Lug. O objetivo continua sendo o mesmo: cortar as linhas de suprimento ucranianas no norte de Kursk. Mas, ao conquistar Tolstoy Lug, a Rússia também abriria caminho para ataques diretos a uma região chamada Novovo-Novko, a leste de Kursk. Essa posição é crucial para a Ucrânia. Putin tentou tomar o acampamento no início da contraofensiva em Kursk, mas suas primeiras tentativas falharam. A Ucrânia resistiu a 5 ondas de ataques russos, causando pesadas baixas para a Rússia no processo. Estimativas indicam que pelo menos 300 soldados russos e norte-coreanos foram mortos ou feridos durante os 5 ataques até 11 de novembro. A Ucrânia também destruiu pelo menos 18 dos 29 veículos pesados que Putin havia enviado para essas ofensivas, mostrando que estavam bem preparados para enfrentar a ameaça. Em dezembro, Putin sabia que tomar Tolstoy Lug abriria caminho para ataques em Novojevnovka, pressionando as forças ucranianas na região. O ataque russo começou e, segundo a Euromaidan Press, a Rússia enviou vários veículos blindados de transporte de pessoal, APCs, para atravessar um grande reservatório no norte de Tolstoy Lug. O objetivo era atravessar o reservatório, permitindo que mais forças russas avançassem na região e pressionassem as tropas ucranianas. No entanto, a Rússia já havia tentado essa rota antes, em suas tentativas iniciais de retomar Novojevnovka, e a Ucrânia sabia que a Rússia tentaria novamente. A Ucrânia montou uma vigilância constante na região, utilizando drones equipados com câmeras térmicas para atuar como um sistema de alerta antecipado. Quando Putin enviou seus veículos blindados de transporte de pessoal, APCs, o sistema foi ativado e a Ucrânia entrou em ação. Ao detectar os veículos russos, a Ucrânia lançou mísseis anti-tanque Javelin contra o comboio. O Javelin é um sistema portátil com um alcance efetivo de cerca de 2,4 quilômetros. Seus mísseis, equipados com ogivas HIT,
altamente explosivas e projetadas para penetrar blindagem. Podem destruir equipamentos pesados, como tanques, com grande eficiência. A Ucrânia já havia utilizado os Javelins com grande sucesso durante a guerra, e neste ataque não foi diferente. Em minutos, os mísseis atingiram os APCs russos, deixando os veículos em chamas no chão. Os poucos soldados russos que conseguiram escapar tentaram fugir para as árvores próximas, mas a Ucrânia estava preparada para isso também. Drones de primeira pessoa, FPV, estavam posicionados ao redor do reservatório, permitindo que as tropas ucranianas localizassem e neutralizassem os soldados russos que estavam a pé, completando a destruição da primeira onda de ataque da Rússia. A verdade é que Putin não estava realmente tentando capturar Tolstoy e Lug. A Rússia sacrificou seus APCs, conduzindo seus soldados para a morte com o objetivo de expor e identificar as posições de fogo ucranianas. A Ucrânia já sabia das intenções da Rússia. Mais uma vez, estava um passo à frente. Dessa vez, as tropas russas avançaram novamente confiantes com várias grandes ondas de veículos blindados, incluindo tanques para atacar as posições de fogo ucranianas. Essa é uma estratégia comum de Putin: descobrir a posição do inimigo e depois lançar tropas e equipamentos até que suas linhas sejam rompidas. Mas a Ucrânia já sabia de tudo, mesmo antes da Rússia enviar seus primeiros APCs para Tolstoy e Lug. A Ucrânia já havia minado extensivamente a área ao redor. Quando as forças russas tentaram avançar, perceberam que não podiam simplesmente contornar as posições ucranianas sem destruir seus próprios veículos, já que os campos estavam repletos de explosivos. Assim, as ondas de tanques russos tiveram que seguir uma única rota, exatamente onde a Ucrânia queria que estivessem. E a armadilha foi ativada. Muitos tanques e veículos russos foram parados por cintas de dragões, uma armadilha usada pela Ucrânia, composta por pequenos pirâmides de concreto que imobilizam tanques desde a Segunda Guerra Mundial. Putin ainda adota uma visão antiga de guerra, confiando em tanques para avançar. A Ucrânia usou minas para forçar os russos a seguir pela rota desejada, onde as cintas de dragões os pararam e os deixaram vulneráveis a contra-ataques. Os poucos tanques que conseguiram passar ainda enfrentaram outros problemas. Estavam expostos nas linhas de fogo ucranianas, sendo alvos de artilharia, mísseis Javelin e ataques de drones. Cada onda de ataques russos foi derrotada pela mesma ameaça, e os soldados russos pareciam sem saber como reagir. Retirar não era uma opção. Então, os tanques avançaram, sendo atingidos por munições da 225ª Brigada de Batalha Ucraniana e da 36ª Brigada Marinha. Imagens do campo de batalha mostram a destruição. A Rússia acreditou que havia desinformado a Ucrânia, identificando suas posições e tentando contorná-las pelos campos ao redor. Mas, a cada tanque que explodia devido a minas, ficou claro que a Ucrânia sabia exatamente o que as forças russas estavam planejando. Outros tanques ficaram imobilizados, abandonados por suas tropas, enquanto muitos caíam vítimas de bombardeios de artilharia, virando fogos de artifício no campo de batalha. A cena descrita por Euromaidan revela um campo de destruição, com os tanques e veículos russos sendo humilhados em sua tentativa de avançar perto de Tolstoy Lug. A Rússia ainda não conseguiu avançar até Novovoivanovka e Putin será forçado a reavaliar sua estratégia. No entanto, é provável que ele continue sacrificando mais soldados e equipamentos, já que tem mostrado disposição para fazer isso em sua operação militar. Essa derrota foi humilhante para a Rússia, mas a situação só piora para Putin. A Rússia ainda tenta avançar em direção a Novovoivanovka, mas agora depende exclusivamente de ataques com infantaria, segundo a 24ª Brigada de Assalto da Ucrânia. Seus tanques e veículos de combate foram destruídos tão rapidamente pelas táticas da Ucrânia que a Rússia não tem mais recursos para apoiar seus soldados. A 24ª Brigada de Assalto acredita que as reservas russas em Kursk já estão esgotadas. Agora, Putin só pode enviar mais soldados para as posições ucranianas, mas isso não funcionará. A Ucrânia já demonstrou sua capacidade de neutralizar os soldados russos com drones FPV, tornando esses ataques praticamente inúteis.
O maior erro da Rússia foi subestimar a força ucraniana em torno de Tolstói Lug, um erro que não deveria ter acontecido. Putin já havia tentado invadir a área antes, mas a Ucrânia estava preparada, com drones FPV patrulhando a região e detectando os movimentos das forças russas. Com as APCs, veio a probabilidade de uma nova onda mecanizada de ataques. Por algum motivo, Putin acreditava que poderia tentar novamente a mesma estratégia que havia falhado semanas antes, esperando resultados diferentes. Ele não percebeu que a Ucrânia usaria o tempo entre 11 de novembro e o início de dezembro para fortalecer suas posições em torno de Novgorod, se preparando para outro assalto. A abordagem da Rússia se tornou previsível, o que foi um grande problema para Putin. De acordo com a segurança europeia e a defesa, ele cometeu os mesmos erros na Ucrânia que havia cometido ao tentar invadir a Geórgia em 2008. Naquele conflito, conhecido como a Guerra dos 5 Dias, a Rússia enviou conscritos mal treinados para atacar a Geórgia, com equipamentos defeituosos e sistemas de comunicação obsoletos. A falta de preparo das tropas e o equipamento em más condições resultaram em uma derrota rápida. Em apenas 5 dias, a Geórgia destruiu, danificou ou capturou 93 peças de equipamento russo, incluindo tanques, veículos de combate e até aviões. A logística russa era fraca e o apoio atrás das linhas praticamente inexistia. A Rússia entrou na Geórgia acreditando que poderia vencer apenas com o poder humano e números maiores de equipamentos, mas essa estratégia falhou. Parece familiar, não é? Apesar de alegadas reformas nas Forças Armadas russas, pouco mudou desde então, especialmente agora na guerra contra a Ucrânia. A Rússia continua enviando conscritos mal treinados para as linhas de frente, onde são alvos fáceis de armas e artilharia ucranianas. O desgaste do equipamento é constante e Putin continua apostando no uso de números maiores e na pressão de seus soldados, sem evoluir suas táticas. Tudo isso é previsível. E é exatamente essa previsibilidade que permitiu à Ucrânia neutralizar as estratégias russas, como a armadilha antitanque em Tolstói. A Ucrânia sabia o que a Rússia faria porque as falhas russas se repetem ao longo de quase 3 anos de guerra. Além disso, a compreensão e o uso inteligente da defesa em camadas pela Ucrânia tem sido crucial para suas vitórias. A estratégia de defesa da Ucrânia em Tolstói Lug seguiu várias camadas, que funcionaram para neutralizar as forças russas. A primeira camada foi formada pelos drones Javelin e FPV, seguidos pelas minas plantadas no campo, como a segunda camada. As cintas de dragão na estrada forçaram os russos a seguir um caminho controlado pela Ucrânia, criando a terceira camada. Essa estratégia de camadas não é nova para a Ucrânia. Ela já utiliza táticas semelhantes contra os drones russos, combinando aviões, patrulhas de drones, mísseis antiaéreos e pequenas unidades de soldados. A Ucrânia não depende de uma única forma de defesa, mas cria várias, aplicadas em etapas para forçar a Rússia a agir conforme a estratégia ucraniana. Essa abordagem inteligente destaca a falta de adaptação tática da Rússia. Quando as divisões mecanizadas russas descobriram as minas no campo, deveriam ter percebido que estavam caindo em uma armadilha cuidadosamente planejada pela Ucrânia. A Rússia cometeu o erro de continuar atacando, em vez de recuar e regrupar, o que resultou na destruição de mais tanques, mesmo após ataques com javelins. Putin não aprende com seus erros, e sua falta de adaptação às táticas da Ucrânia, somada à fragilidade estratégica, permitiu à Ucrânia estabelecer uma ameaça real. Outro grande erro da Rússia foi a falta de equipamentos. As forças russas tentam avançar para Novovoivanovka, mas estão ficando sem recursos. A Rússia continua usando a mesma rota em Seleny-Chelyabinsk, conhecida como Caminho da Morte, onde pelo menos 10 veículos foram destruídos. A Ucrânia monitorou e destruiu esses veículos com minas e artilharia, mostrando que a Rússia está com dificuldades para reabastecer e manter sua força no campo. Entre outubro e novembro, a Rússia usou veículos de combate BTR-82, mas em dezembro, esses veículos começaram a desaparecer. Agora, estão sendo usados veículos mais fracos, como os BMP e BMD,
além de tratores armados e caminhões Buran. Isso indica que a Rússia está ficando sem equipamentos pesados ou enfrentando sérios problemas logísticos para reabastecer suas tropas. A Rússia perdeu 364 unidades de equipamento pesado, de tanques a caminhões, entre 6 de outubro e 26 de novembro, com perdas significativas durante os combates em Tolstoy Lug. Isso mostra a grave escassez de recursos. Embora a Rússia tenha retomado cerca de 40% do território perdido, a diferença de número de soldados, 50 mil contra 20 mil, é uma vantagem para a Rússia. Mas a falta de equipamentos pesados prejudica sua capacidade de avançar. A Rússia conseguiu algum progresso, retomando cerca de 40% do território que a Ucrânia havia conquistado durante a primeira incursão. Ter uma vantagem numérica, com 50 mil soldados contra 20 mil da Ucrânia, pareceu ser um fator favorável. Contudo, as táticas do Kremlin têm suas limitações. A Rússia ainda enfrenta dificuldades significativas ao tentar atacar as posições fortificadas da Ucrânia em Kursk. Em vez de adaptar suas estratégias, a Rússia continua tentando conquistar a região com tanques e infantaria, estratégias que já foram testadas e falharam. A Batalha de Tolstoy Lug é um exemplo claro disso. Apesar da Rússia ter avançado em outras frentes, suas tentativas de destruir ou neutralizar as defesas ucranianas em Kursk têm sido infrutíferas. A Ucrânia, com suas táticas superiores, não só conseguiu repelir os ataques russos, como também aproveitou as falhas da Rússia, usando um sistema de defesas em camadas, como minas, drones FPV e mísseis Javelin, para causar grandes danos às forças russas. Mesmo com o número de tropas e equipamentos sendo favorável à Rússia, sua estratégia continua a ser previsível, o que coloca em risco sua eficácia. Além disso, a Rússia enfrenta uma escassez crítica de equipamentos, com os veículos mais antigos e menos eficazes sendo cada vez mais usados, o que prejudica ainda mais sua capacidade de atacar com sucesso. A Rússia conseguirá retomar Kursk a um custo elevado, sacrificando mais vidas e equipamentos? Ou, como tem acontecido nas últimas batalhas, a Ucrânia conseguirá manter sua vantagem e derrotar a Rússia mais uma vez? Será que Putin finalmente aprenderá com seus erros e adaptará suas táticas? Ou continuará a falhar em antecipar os movimentos da Ucrânia? E por fim, até quando a resistência da Ucrânia conseguirá suportar uma pressão constante, enquanto a Rússia aposta tudo em uma vitória que parece cada vez mais distante? Essas perguntas permanecem sem resposta. Mas uma coisa é certa: a guerra em Kursk está longe de ser decidida. Se você gostou de assistir nossa análise, peço que, por favor, clique no botão de gostei, isso ajuda demais o nosso canal, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, ative o sininho e deixe um comentário. Comente qualquer coisa relacionado ao assunto. E se deseja assistir nosso maior documentário gratuito sobre como o poder militar da Finlândia poderia facilmente esmagar uma futura invasão russa, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Te vejo lá e um abraço.